Nós temos uma pergunta. Qual é a pergunta, Braulio? Você conhece filhos de Deus que se pareçam com Jesus? Pode ser uma pergunta assim tão tola, né? Você conhece tão singela, filhos de Deus? Mas ela é uma pergunta que carrega o espírito do que eu preguei hoje. Foi uma mensagem, uma convocação à singeleza, à exclusividade de Cristo Jesus, a monogamia filosófica. Monogamia filosófica é genial. Então você conhece filhos de Deus que se pareçam com Jesus? Aí tem gente que fica logo pensando nesses estereótipos, no Jesus estereotipado. Né? Tá. Que é esse Jesus filmado, o Jesus de flanelógrafo de igreja. Flanelógrafo. De igreja. O que é flanelógrafo? Era um painel que no passado se usava nas escolas dominicanas. Aquele que pregava? Isso, ia colando as historinhas das crianças. Tá. Na Aquele flanela. mural. Flanelógrafo. Flanelógrafo. Uhum. E naquele tempo não tinha iPad, era flanelógrafo. Aí, pois bem, o Jesus do flanelógrafo, o Jesus dos filmes cristãos, das empresas cristãs, ou os filmes sobre Jesus. Sim. Que acabam deixando imagens de Jesus na mente das pessoas. Aí eu já vi muita gente dizendo, não, o meu Jesus é o Jesus do Zeffirelli. Aí o outro, não, o meu Jesus é o Jesus do... Aí vão conforme os diretores. Conforme o seu diretor preferido. O diretor preferido é o Jesus. Não, o meu Jesus é de Miguel Ângelo, porque eu adoro Miguel Ângelo. Sei. Aí alguém diz, não, o meu Jesus é o meu Jesus africano, porque black is beautiful. Sei. Aí vão fazendo os seus Jesuses. Fora a concepção psicológica, isso é estética. Mas também tem a psicológica, que é o Jesus guerreirão, o Jesus da espada, que a gente não conhece nos evangelhos, mas conhece muito nos sermões das igrejas. É um Jesus de espada, ou é um Jesus apocalíptico num cavalo branco, vencendo e para vencer o tempo todo. Chega, você ouve a aproximação dos cascos desse galope, Tá. ou é aquele Jesus bonzinho, aquele Jesus legalzinho, um Jesus sem caráter, sem palavra. Ou então é esse Jesus gêmeo do diabo, mas que faz uma gestão de imagem um pouco melhor. Perverso pra caramba, mas se disfarça bem. Gestão de imagem. Gestão de imagem. Ou então tem o Jesus que não é muito diferente do pastor da comunidade do cara. É um Jesus apavorante, cheio de idiosincrasias. E como ninguém leu o Evangelho e não se sabe nada de Jesus, Jesus pode ficar parecido com qualquer coisa. É o Jesus que der, né? É o Jesus que der. Foi por isso que ele repetiu tantas vezes: em meu nome farão, em meu nome enganarão, em meu nome virão, em meu nome dirão ele aqui, ele ali. Tá. Em meu nome farão milagres, em meu nome. O que Jesus disse que seria mais enganoso seria tudo que seria feito em seu nome. Mas eu estou dizendo uma heresia aqui emocionalmente para muita gente que não tem conhecimento para entender o óbvio do que eu estou dizendo, nem no Evangelho, e está com a emoção bloqueada. Já serviu há tantos anos ao Jesus da fantasia, do engano, da mentira, ou ao Jesus encapetado,
que não tem coragem de admitir agora que tem a chance de se converter hoje, pela primeira vez, ao Cristo do Evangelho. Aí o cara diz, não é possível que eu tenha passado 40 anos no engano. Ao invés de admitir a verdade, fica com raiva de mim, mas não tem problema. Eu sei que ele vai ceder. Você sabe? Eu sei. É porque ele aprendeu o Evangelho segundo a serpente. Segundo a serpente. Isso é muito bom. Tá? Não é? É. Evangelho segundo a Segundo a serpente. serpente. Perguntas, dúvidas. Porque a serpente não negou nada, ela só botou dúvidas. Só no final, o cara disse, não, é que Deus sabe, Ele não está afim que vocês tenham tanto poder, mas eu tenho um novo mover, uma nova revelação, que vai dar a vocês uma capacitação que Deus não quis. A serpente criou uma campanha. Ela inventou a teologia da prosperidade também. O poder da mentalização da serpente, para vocês darem concreção a qualquer que seja a imaginação que vocês desejam. Vai ficar tudo bem. E aí vai. A astúcia que ela vai atualizando isso. De ano em ano ela está atualizando. Às vezes. Ela faz campanha. Ela faz muitas atualizações. Atualizações. Muito. Toda hora assim, serpente tem uma atualização para você baixar. F5 na serpente. Aí é para baixar, não é? Não é para receber a atualização da serpente? É. Baixou lá. Né? Baixou. Fez um download, da serpente. E o mais interessante da serpente é que ela cobra. A serpente? É cobra. Uma cobra. Meu Deus, é claro, a serpente cobra. Ela cobra. E ai de você, senão ela te anaconda. A serpente cobra. A serpente cobra. Ela serpente cobra. E você não brinca com ela, não. Eu tô falando. Ela anaconda. Ela sucuri. Ela jiboia a gente. Então, vamos lá, né? Muito evangelho segundo a serpente. O evangelho segundo a serpente é muito cheio de astúcia. Você conhece filhos de Deus, cara? Que se pareçam com Jesus? Eu conheço. Eles se parecem com eles mesmos, com Jesus neles. Porque o grande engano dessa pergunta é você querer fazer as pessoas se assemelharem aos milhares de estereótipos. Isso, ela escolheu um do Jesus estereotipado. Eu vou nesse aqui. O Jesus, por exemplo, reformado, presbiteriano, é totalmente diferente do Jesus pentecostal, assembleiano, do Jesus neopentecostal, então eles nem se falam. Então o pessoal é meio que cosplay de Jesus. Claro, só tem cosplay. Escolhe o seu personagem e faz o cosplay. Isso, só tem cosplay de Jesus. Porque tem milhões de Jesus. Aí o cara escolhe qual que é o cosplay Isso. E ele vê eu encontro gente que diz, não, olha, eu sei que o que o senhor prega aqui é Jesus, mas eu me dou melhor com Jesus lá daquela igreja. Eu faço cosplay dele. Eu me dou melhor lá. Com aquele cosplay, com aquele Jesus de lá. Eu digo, olha, se for só uma questão estética, tudo bem. Eu gosto aqui de um tipo de música, você gosta de trombone, eu gosto aqui de leveza, você gosta de enforcamento gravatal, eu gosto aqui de liberdade visual, você gosta de padronização. Pode ir desde que te estejam ensinando o evangelho que você tem ouvido de mim. E o evangelho que você tem ouvido de mim não é sobre a minha opinião, é sobre o que Jesus disse e ensinou. O mais, se você aprender o que Jesus disse e ensinou, eu não tenho dúvida que você vai aprender a fazer os aplicativos certos com o tempo. Agora, se não tem nada a ver com o que Jesus disse e ensinou, então eu lamento te informar que você está indo só para outro terreiro. Não está rolando. Isso, não está rolando. Não está rolando. Vai fazer download de outro jogo, mas não tem nada a ver com a matrix do Evangelho. Sim. Nada a ver com Jesus, o Cristo.
de Deus, Massa. segundo o Evangelho. Massa. E aí? Eu posso falar uma coisa pra você? Pode. Por favor. Por favor. Eu dei umas dicas de evangelho pro meu filho, comportamento dele, na escola. Falei, Caio, faz assim, ó. Ele falou, mas por quê? Porque isso que eu tô te ensinando é evangelho. Ele falou, mas eu vou fazer, o que vai acontecer? Eu falei, vai dar certo. Porque o evangelho só funciona na prática. Você não precisa saber nada. Faz isso aqui, ó. Depois eu te explico qual que é a pegada. É. Ele foi. Agiu exatamente do jeito que eu falei. Me ligou, pai, funciona. Eu falei. Mas é claro. Foi aí que eu liguei a chavinha nele. É claro. Pai, funcionou. É exatamente o que você falou. Porque Jesus, quando disse, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, ou disse, perdoai tantas vezes quantas sejam necessárias, ou disse isso, ou disse aquilo. Ele não disse porque no aramaico a palavra é esta, no grego é esta, porque na história do cânon hebraico é assim, na história do cânon aramaico é assim. Não, era um pessoalzinho sentado no chão com mucuim, carrapato, grilo, sol chato escaldante, unha preta, aquela nhaca de suor, ceroto, roupa melada que não é lavada há mais de uma semana, aquele bando de gente, mulher fazendo xixi há dias e dias sem lavar as regiões baixas da terra. Eles estavam ali, homens e mulheres e crianças limpando a bunda com folha. Imagina, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, numa planura da Galileia. Woodstock vira hotel de luxo. Com certeza. Com certeza, com certeza. Não é? Com certeza. Aí, você acha que Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados, que depois que eu estou falando aqui em aramaico for vertido para o grego, daqui a algumas décadas, será a palavra Macarius, que significa espiritualmente feliz. Então é isso que deixa eu antecipar, deixa eu dar um spoiler de mim mesmo, para ensinar vocês que felizes são os ensináveis. Você acha que ele precisa, ou que alguém precisa, para alguma tribo, dizer mais do que isso? Vocês querem saber o que é ser feliz mesmo? Feliz é o ser humano que não para de aprender nunca. O pajé vai dizer a verdade. Vai. Todo mundo com bom senso. Quem é que é contra alguém que não para de aprender? Que é o humilde. Aquele que feliz é aquele que tem sensibilidade e compaixão pelo próximo. Só o diabo diz que está errado. E algumas outras figuras que eu conheço aqui no mundo real. Mas quem quer que não tenha perdido a consciência, não tem nada contra. E não precisa saber nada, basta entender com os ouvidos, enxergar com os olhos do coração, discernir com a intuição mais simples que sabe que é verdade. Então não tem desculpa, brother. É que as pessoas não querem. Elas preferem pensar que tem o Jesus que lá no fundo elas sabem que não tem. Elas preferem pensar que são convertidas àquilo que não mudou a vida delas em nada, exceto quanto à programação da semana. Que elas antes iam para um lugar, uma gafieira, agora elas vão para uma reunião de outra... que às vezes parece até uma gafieira, algumas delas, mas não é o caso. Só estou dizendo que não tem compreensão de nada, continuam cegos de tudo. Burros de tudo. Só trocou a agenda, né? Mas não o entendimento, não a compreensão. Não transforma. Não a atitude, não mudou nada, não tem boa nova. Essa vida não virou uma boa nova, nem para si mesmo e nem para ninguém. E aí? Que coisa maravilhosa.
Aí o cara, quando ele saca isso, ele fica o quê, cara? Monogâmico, filosófico. Filosoficamente monogâmico. O que significa na prática isso? Significado prático de monogamia filosófica, Caio? Eu sou casado com Jesus. Tá. E tenho muitos amigos. Alguns concordam com Jesus, se submetem a Jesus. Outros amigos gostam de Jesus através de mim. Eu tenho muitos amigos que gostam de Jesus através de mim. Eles gostam de mim e por isso gostam de Jesus, mas não são necessariamente confessores de serem discípulos de Jesus. Tá. São amigos do Caio. Que é amigo de Jesus. Que é amigo de Jesus. Isso aí fica amigo de tabela. Aí o cara fica amigo de Jesus por minha causa, começa até a obedecer Jesus sem saber, porque ele começa a querer viver as coisas que ele me vê vivendo. Ah, tá. Aí ele começa a obedecer Jesus sem estar sabendo. Sem saber. E começa a receber benefícios que depois ele diz, poxa, eu aprendi isso contigo. Está mudando totalmente a minha vida. Eu digo, pois é o que Jesus me ensina, eu conto para ele. Aí depois que ele já está sendo mudado. Uhum. E tá valendo, né? Só tá. Valendo. Então, eu sou casado com Jesus. Mas eu conheço Platão. Eu sou casado com Jesus. Mas me interessei muito por Aristóteles, não para namorar com ele, nem para ir para a cama com ele. Eu sou casado com Jesus. E encontrei profunda identidade em alguns outros que também olham para Jesus com o meu olhar de amor devocional, com o meu olhar de esposa espiritual dele. Mas que não necessariamente conseguiram ver nele tudo que eu vi, ou que viram nele já mais do que eu alcancei. E eu sou amigo e sou irmão desses irmãos. Eu não me fiz assimilar por eles e não os assimilei, porque minha única assimilação e minha única monogamia assimilativa é com Jesus. Então, ser filosoficamente monógamo em relação a Jesus é tê-lo como a conjugalidade absoluta do seu ser. Ok. Não como o monastério da sua existência. Monogamia é uma relação única. Mono é um vínculo de natureza única. Mas não é um monastério. Eu vivo essa monogamia filosófica na variedade plural do mundo. Na variedade plural da filosofia, da ciência, da psicologia, das opiniões, das ideologias, de modo que eu observo todas as coisas, mas faço tudo passar por essa obediência prazerosa da minha monogamia espiritual, filosófica e de todas as naturezas e, sobretudo, de fé para com Jesus. É tê-lo como chave hermenêutica. É ter essa monogamia proposta por Paulo em 2 Coríntios 11. É ser como esposa única para o esposo único que é Cristo. Isso não é uma coisa que se traduz em ficar de joelhos só para Jesus, do ponto de vista físico. Porque tem muita gente que não vai se ajoelhar fisicamente nunca. Não é um hábito, mas eu vejo que elas se ajoelham espiritual e mentalmente sempre. E conheço outros que por qualquer razão se ajoelham
mas nunca dobram o seu entendimento, a sua compreensão, a sua escolha e a sua opção à obediência do Evangelho. Então pode andar de joelho, que não estão ajoelhados. E outros que ninguém nem sabe como eles andam vergando-se o tempo todo a essa convicção simples de que eu tenho um único Senhor, essa convicção pura. E que tudo mais que eu enxergo a partir dele, sem virar fanático. Isso é que é maravilhoso. Isso. Porque essa exclusividade dada totalmente a Jesus não fanatiza, porque o Evangelho não fanatiza. Porque Jesus não ensinou o fanatismo. Que coisa porque maravilhosa. Jesus o tempo todo mandou ver, olhar, pensar. Porque quem quer que tenha andado com Jesus, quem quer que tenha se tornado um seguidor monógamo de Jesus nos evangelhos, foi com Jesus para todos os lugares. Entrou com Jesus em todas as festas, banquetes, recepções, cemitérios malditos, lugares de assombração, casas de possessão, praças de para a qual ele chamou vem, segue-me, exclusivamente, aquela exclusividade monógama. Não produzia fanatismo, porque ele quebrava o fanatismo, levando os seus discípulos para a pluralidade da existência. Aí não tinha como ficarem fanáticos. Eles só aprendiam, indo com Jesus, a olhar, a interpretar, a entender, a discernir pessoas, circunstâncias, ambientes, ocasiões, a partir do olhar dele. E tanto mais quanto se casassem com o olhar dele, quanto mais monógamos se tornassem, quanto mais se alinhassem com o espírito dele, que era o que ele queria. Vocês não sabem de que espírito são? Vocês têm que ser do meu espírito. Ou quando ele diz, vocês têm que comer minha carne, beber meu sangue. Pode ter um negócio mais fundido. Mais visceral. Mais monógamo. Mais auto-penetrante. Comer minha carne, beber meu sangue. Então, quanto mais você faça isso, mais você pode visitar o inferno. Sim. E interpretar o inferno a partir de Jesus. Não interpretar o inferno a partir de Dante, nem de Freud, nem de ninguém, de Jesus. De nada. De nada. De nada. O resto é ilustração. O que é compatível com o princípio de Jesus, eu assimilo como metáfora, ilustração, como todo dia eu faço. Pode vir de que ciência venha, de que conhecimento proceda. Aí, se for verdade, se alinhará com ele, porque toda boa dádiva, todo dom de Deus vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Se é dele, coincide. Se é dele, coincide. Não pode haver disparidade. Se algum conhecimento científico, por exemplo, é verdadeiro, ele se alinha com o espírito da palavra revelada, que é maior do que a Bíblia. A palavra é Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Aí eu vejo o universo inteiro se alinhar com os princípios que ele ensinou. E tudo que seja evolução necessária para a humanidade e para o universo e para a nossa relação uns com os outros e com a criação, é aquilo que Jesus propõe. Quem segue aquilo ali vira o novo homem, ascende a uma existência que está para além do Homo sapiens. Você entra no Homo pneumáticos, que te leva para o Homo ressurretus. Ressurretos. É. Ressurretos é bom. É. Coisa linda.